Graça e paz, irmãos, graça e paz, amigos, graça e paz, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando uma nova série de estudos, são 7 estudos. Esse está saindo com atraso por várias questões técnicas que aconteceram. Todas as partes do vídeo que foram gravadas se corromperam. Ele é dividido em 3 partes e as 3 partes tiveram problema e a gente teve que regravá-lo, refazer todo esse CBD. E nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então, se tivemos que regravar, é porque é da vontade dele. Estamos iniciando uma série de estudos nesse livro, Morte por Amor, Cartas da Cruz, do Mark Driscoll e do Gary Bridgehurst. E nós iremos trazer respostas a várias questões, várias situações reais do dia a dia, a partir do Cristo da manjedoura, a partir do Cristo da cruz, porque estamos chegando no período do Natal. Na semana passada foi disponibilizado na igreja o arquivo impresso para a grande maioria dos irmãos que estiveram presentes, sem ser esse domingo, o outro domingo eles receberam esse material para que pudessem ler em casa, e também foi disponibilizado nas redes sociais da igreja, na rede social, na verdade, no WhatsApp da igreja. Nós vamos fazer um esforço para colocar o material aqui embaixo, para que você possa fazer o download e ler o PDF dessa lição, a história da Mary. Basicamente, a Mary é uma moça que foi violentada sexualmente e ela precisa de uma resposta em Jesus para a sua situação, e é o que nós iremos encontrar hoje através do que iremos conversar e também através de alguns textos bíblicos, para que possamos ter cada vez mais habilidade no manuseio da palavra de Deus. Antes de orarmos e antes de entrarmos efetivamente na lição, tudo que você precisa saber sobre essa série está muito bem explicado na aula introdutória que está aqui no canal também. Assista a aula introdutória e depois assista essa aula aqui. Se você não leu o material, assista a aula igualmente, mas faça um esforço para ler. Tá bem? Alberto, eu quero o material, o PDF, não tem como baixar aqui. Manda aqui um recado aqui embaixo e eu te envio o material no seu e-mail ou no seu WhatsApp, tá bom? Antes de qualquer coisa, quero te convidar a estar participando das demais atividades da nossa igreja. Além da escola bíblica que vem online aqui no canal, segunda, quarta e sexta temos o programa Boa Noite com Jesus. E estou extremamente feliz porque chegamos ao programa de número 100. E parece que foi ontem que a gente pensou esse programa, um programa que foi criado sim em decorrência da pandemia, mas que tem frutificado e já se tornou algo meio que comum para a igreja. Com pandemia ou sem pandemia, ele permanece, porque é bem legal, é gostoso fazer. Eu, o pastor e o Marinho, a gente está sempre gravando e é muito bom para a gente estar fazendo também. Além do Boa Noite com Jesus, da Escola Bíblica, quero te convidar a estar participando das atividades presenciais. Terça-feira, 19h30, culto de oração, nosso irmão Marinho conduz. Domingo, 9h30 da manhã, tem culto público para as pessoas do grupo de risco, os seus acompanhantes. E domingo, 19h30, tem o nosso culto público aberto às demais pessoas. Os 2 cultos são iguais, o mesmo louvor, o mesmo pregador, mesma mensagem. Mas Deus sempre tem feito coisas diferentes em cada uma dessas reuniões. Deixa eu só me ajeitar. Isso, irmãos, pronto. Só ajeitar aqui, estava muito perto do celular. Tá bem? Então vamos começar a nossa aula. Antes de entrar ainda, vamos orar. Vamos falar com Deus, pedir para que Ele conduza todas as coisas, conduza tudo aquilo que for ser falado e que Ele possa falar aos nossos corações através tanto da história da Mary, mas principalmente da palavra dele e da pessoa revelada de Jesus. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor meu Deus, muito obrigado, ó Pai, por tudo quanto tens feito. Te louvo, te agradeço, te bendigo, ó Deus, por essa oportunidade que temos de estudar a tua santa palavra. Fala aos nossos corações, Pai, que o Senhor possa levar cura a corações que estiverem machucados, que o Senhor possa levar paz a vidas que estiverem machucadas e que nós possamos encontrar no Senhor solução para todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos. Eu te agradeço por tudo quanto tens feito e te peço que o Senhor venha continuar a falar aos nossos corações. Leva nossas mentes, nossos corações cativos e que possamos realmente aprender mais de Ti para que possamos Te servir da melhor forma possível. Essa é a nossa oração. Te peço ainda que o Senhor abençoe os demais estudos que virão, abençoe a irmã Sueli de uma forma especial, o Júnior de uma forma especial, e que a nossa escola bíblica cresça e que as pessoas sejam edificadas em Teu nome. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, irmãos, agora sim
Vamos à nossa aula de hoje em cima da história da Mary. Algo que é importante deixar claro é que a Mary é um personagem real. A Mary realmente ela existe. Ela era membro da igreja Mass Hill Church lá em Seattle, tá bem? Assim como todos os outros personagens que nós iremos estudar aqui existem ou existiram, né? Não sabemos se estão vivos mais, mas esses personagens ou eram membros da igreja, ou eram membros de outra igreja na cidade de Seattle, ou eram pessoas que passaram por algum tipo de aconselhamento, tanto com Mark Driscoll quanto com Gary Breshears, que são os autores do livro que a gente está tratando, tá bem? Então a primeira aula, a primeira lição, ele me estuprou, Jesus é a expiação de Mary. Algo que a gente tem que deixar claro é que uma situação como a da Mary, uma situação de violência sexual, é muito mais comum do que a gente imagina, e é muito mais comum dentro das igrejas do que a gente imagina. Tanto violência sexual, quanto violência verbal, quanto violência psicológica, isso é muito comum dentro das igrejas. E quando a pessoa sofre esse tipo de agressão, ela fica com manchas na alma, ela fica com marcas na alma, ela fica ferida na alma, ela se enche de vergonha quando ela percebe que foi abusada. E o aconselhamento pastoral, a tentativa de estar junto dessas pessoas, e quando eu falo aconselhamento pastoral, nem sempre é aquele aconselhamento feito por pastores, aquele aconselhamento entre irmãos, aquele cuidado entre crentes, nunca visa trazer mais vergonha para a pessoa, arrebentar mais ainda a pessoa. Pelo contrário, busca trazer a pessoa de volta, recuperar a pessoa, fazer com que a pessoa se abra, para que ela possa tratar essas manchas, esses machucados, essas feridas. Tá bem? A retirada dessa mancha do pecado, a retirada dessa sujeira do pecado, o afastamento de nós, o levar para longe de nós esses pecados, na teologia é chamado de expiação. Então expiação é o quê? É a retirada da mancha do pecado, da vergonha do pecado. E Jesus tem um grande interesse nisso. O Jesus da manjedoura, o Jesus do Natal, o Jesus da cruz, o Jesus do sepulcro, o Jesus ressurreto, que se assenta no trono, ele tem um grande interesse em tirar a sua mancha do pecado e a minha mancha do pecado. A segunda coisa que nós temos que entender se encontra em Tiago, capítulo 4, versículo de número 17. Diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. O que isso tem a ver, Alberto, com a história? Tem a ver que a Mary, ela foi vítima de pecados. Pecaram contra a Mary. E o primeiro pecado que ela sofre, ela sendo uma menina de origem cristã, nascida numa igreja, numa família cristã, o primeiro pecado que ela sofre é o pecado de omissão da parte do pai dela. E o texto de Tiago 4,17, assim como o texto de Provérbios 3,27, tratam justamente de pecado de omissão, que é você saber que tem que fazer alguma coisa e você não fazer. O pai da Mary não a protegeu, o pai da Mary não se preocupou com ela, o pai da Mary não percebeu os sinais. E isso acontece demais, irmãos. Pessoas que não prestam atenção, pessoas que não olham, pessoas que não ouvem, pessoas que não percebem. Dentro das igrejas, dentro dos lares cristãos. Enquanto isso, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos filhos estão sendo destruídos por pais, por permissão, por omissão de pais que são omissos, que sabem que tem que fazer o bem, sabem que tem que cuidar da menininha dos olhos dele e não cuidam. E quando a gente sofre pecados de omissão, quando a gente é negligenciado, nós ficamos expostos a sofrer o que a gente chama na Bíblia de pecados de comissão, que é efetivamente a prática do pecado, que é efetivamente alguém fazer aquilo que desagrada a Deus contra as nossas vidas. Então, o fato do pai da Mary ter sido omisso abriu portas para que ela entrasse em um relacionamento em que um jovem seria comitivo em pecados contra ela. Queria efetivamente cometer pecados contra ela. E esses pecados causam manchas na alma que são humanamente, irmãos, irremovíveis. Dores e feridas que humanamente a gente não consegue tratar. Quando a Mary foi abusada, ela perdeu sua dignidade, ela perdeu sua inocência, ela perdeu sua liberdade, ela perdeu sua alegria. Aquela menina criada numa família cristã se envolve com esse jovem e por causa desse relacionamento imundo ela perde tudo isso.
O pai dela, que é omisso, deixa que isso aconteça e ela perde tudo isso. Ela foi torturada. Ela foi trancada em carros, foi trancada em quartos. Foi forçada por aquele rapaz. E tudo isso marcou ela de tal forma que passou a definir todo o restante da vida dela. Como é que ela viveria todo o resto da sua vida, ficou marcado por aquele pecado de comissão e por aqueles pecados, por aquele pecado de omissão e por aqueles pecados de comissão que ela sofreu. Por outro lado, e isso é importante quando a gente trata de qualquer questão de aconselhamento bíblico, a Mary também, ela é uma pecadora. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre apresentar para as pessoas. Ela trilhou caminhos que a levou a isso. Ela fez escolhas que a levou a isso. O fato dela ser uma pecadora e o fato dela ter tido essas ações não justifica o abuso que ela sofreu e nunca irá justificar. E aquele jovem, se ele não se arrepender, se ele não tiver encontro com Cristo Jesus, ele vai pagar por esse pecado dele na eternidade. Ele vai pagar pelos outros pecados dele na eternidade, se ele não deixar que Jesus pague os pecados dele, ele não aceitar o pagamento dos seus pecados que foi feito na cruz de Cristo. Nada justifica o que aconteceu com a Mary, mas a gente não pode negar o fato de que ela é uma pecadora. E ela se colocou em situações que a levaram a isso que aconteceu com ela. Primeira situação que acontece com a Mary e que a leva a isso tudo que aconteceu, se encontra em 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 39. Diz assim a palavra do Senhor: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se faleceu o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Por que isso é importante? O pessoal gosta de usar alguns textos da Bíblia para falar sobre namoro. Texto de julgo desigual, de sociedade. Esse é o melhor texto para falar sobre namoro misto na Bíblia. Porque aqui está falando o seguinte: uma mulher, ela está casada com o marido morre, ela está livre, ela é solteira de novo. Ela é viúva, mas está num estado de solteirice novamente. E ela pode se casar com quem ela quiser. Com uma condição que a Bíblia põe: conquanto que seja no Senhor. E aí a gente encontra o primeiro deslize da Mary. O primeiro passo que ela dá em direção ao abismo. Ela entra no relacionamento com um rapaz de uma fé diferente, de uma família totalmente desestruturada, um rapaz todo bagunçado. E ela, como cristã, sabia que esse relacionamento não era um relacionamento que agradava a Deus, mas ela entra nele. E aí ela começa o seu problema. Porque essa ação acaba afastando de Deus e acaba afastando da família. O segundo passo que a Mary dá: o relacionamento começa a ficar ruim, o rapaz começa a se forçar sobre ela e ela cede alguns favores sexuais para ele. Ele começa a se sentir dono. Ela concede isso. Se você está vivendo um relacionamento abusivo, eu te peço agora, afaste-se da pessoa, procure ajuda. Não deixe, não ceda nenhum milímetro, porque o abusador ele só precisa disso. Se ele sentir que a porta se abriu, ele vai entrar com tudo. Então a Mary entra num relacionamento com uma pessoa de uma fé diferente. Ela cede favores sexuais para aquele rapaz. Lá na frente, quando ela se livra desse homem e encontra um rapaz crente, vai entrar num casamento cristão, ela comete um ato de infidelidade contra o noivo dela. 3, é o terceiro, strike 3 da Mary. E cometendo strike 3, ela vai e mente para o noivo, não conta, ela esconde isso dele, esconde isso do pastor também, no aconselhamento pré-nupcial. Isso aqui, esse fato dela ter escondido isso do noivo dela, negou a ele o direito de escolher se ele queria ou não casar com ela. É uma coisa relevante, é uma coisa importante, e ela nega essa verdade a ele. Ela nega também os abusos e os sofrimentos que ela teve no relacionamento anterior. Ela não conta isso para ele. Então ele acabou que ele não conhecia ela, ele não conhecia profundamente. Então esses 4 pecados, um relacionamento equivocado, uma cessão de favores sexuais, uma infidelidade no novo noivado e a omissão do seu passado ao noivo e ao pastor, esses 4 fatores trouxeram uma vergonha muito grande a Mary e ela se fecha. Ela não consegue trazer isso à frente, ela não consegue deixar que o marido a conheça plenamente, ela não consegue usufruir da comunhão da igreja profundamente. E isso fere tanto ela, quanto ele, quanto a Deus.
Por que eu falei isso tudo até agora, irmãos? Dando esse panorama aqui. Para a gente ver o poder destruidor do pecado. O pai da Mary foi omisso e isso a feriu, mesmo que ela não percebesse. O namorado a feriu. Ela feriu o noivo. Ela também fere o pastor. Aquele rapaz fere o marido dela futuramente, o antigo namorado fere o marido futuramente, quando ele fica sabendo o que o cara fez com ela. O pastor fica vendido em toda aquela história, porque não sabe o que está acontecendo. E diante disso, todas essas pessoas, o marido não consegue se relacionar com ela mais, ele não consegue perdoar algumas questões, eles estão em tratamento por causa disso. Todas essas questões ferem a Deus. E tudo nisso a gente vê o poder destrutivo do pecado. Mas esta é a vida. Nós nos ferimos, os outros nos ferem, a gente se mancha do pecado, os outros nos mancham com o pecado deles. Pecados de comissão são cometidos contra nós, pecados de omissão são cometidos contra nós. Nós somos omissos com os outros e nós cometemos pecados contra os outros. E a vida é assim. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições e o pecado está aí justamente para causar esse tipo de aflição e nos levar à morte. E diante de tudo isso, não podemos esquecer nunca de que há o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus traz esperança, fundamentado em duas coisas. A primeira coisa se encontra em 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeiro grande aspecto do pecado: se você confessa os seus pecados, você tem perdão em Jesus. Se você confessa os seus pecados, Ele está sempre, sempre, sempre disposto a te dar um novo recomeço, a te dar uma nova vida, a te dar um novo caminhar com Ele. A segunda grande verdade do Evangelho se encontra em Atos, capítulo de número 16, versículos 30 e 31. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Irmãos, se nós cremos em Jesus e confessamos os nossos pecados, nós encontramos salvação. Nós encontramos perdão para os nossos pecados, para tudo aquilo que nós fazemos. Essa é uma verdade inequívoca do Evangelho. Uma verdade inequívoca que atinge a minha vida, a sua vida, a vida daquelas pessoas que são abusadas e atinge a vida da Mary. Perdoa de tudo aquilo que nós fizemos. Porém, não atinge a outra questão. E o que fizeram contra nós? E aquilo que nós sofremos? E aquilo que nos machucou? E aquilo que nos envergonhou? E aquela coisa que eu trago no coração? Sorte que no Evangelho tem solução para isso. Você não pode se arrepender do que fizeram contra você. A Mary não pode se arrepender de ter sido estuprada. Ela foi abusada, ela é uma vítima. Apesar da gente ter enumerado também pecados que ela cometeu, de acordo com a história relatada, mas ela é uma vítima, não podemos esquecer nunca que a pessoa abusada é sempre uma vítima. A pessoa que apanha, a pessoa que é estuprada, a pessoa que sofre violência psicológica, violência moral, violência verbal, ela é uma vítima, ela não pode pedir perdão de algo que fizeram contra ela. Ela foi manchada, e a Bíblia fala sobre essa mancha que é causada quando pecam contra nós. Essa mancha ela aparece no Salmo 106, versículo de número 39. Assim se contaminaram com suas obras, se prostituíram nos seus feitos. A contaminação, a mancha que vem do pecado. Marcos 7,20 também trabalha essa questão. Marcos, capítulo de número 7, versículo de número 20, diz assim: E dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina. O que sai do homem contamina aquele que faz e contamina aquele que está perto. Então a Mary foi contaminada, a Mary foi manchada, a Mary foi judiada, a Mary foi maltratada. Uma das coisas que a gente vê muito por aí, quando estuda sobre aconselhamento, é a reação de vítimas de violência sexual logo após serem abusadas. Elas tendem a correr e se lavar, tomar um banho, buscar tirar aquela sujeira, mas não consegue porque algo está lá dentro. Algo foi feito no interior dessas pessoas e algo que só Jesus pode tratar.